Atrás da Estação Antártica Comandante Ferraz, na Baía do Almirantado, ergue-se uma elevação marcante, o Morro da Cruz, com seus 250 metros de altitude acima do nível do mar. A oeste da estação, essa montanha imponente guarda em seu topo uma cruz de madeira, que carrega grande significado. Acredito que tenha sido erguida como um símbolo da fé do povo brasileiro, um marco silencioso que contempla a imensidão branca que nos cerca. Então, eu tenho que deixar meu nome aqui. Eu vou no Refúgio 2, 9 horas. Para que eu possa sair tranquila e o grupo base fique ciente de onde eu fui, eu preciso colocar aonde a minha pretensão de ida, o horário de saída e aqui, como eu não sei precisamente que horas eu vou voltar, eu vou colocar a ser determinado. Enquanto caminho aos pés dessa montanha, não posso deixar de sentir a grandiosidade desse lugar. A imensidão branca nos mostra quanto somos apenas uma parte de algo muito maior. Na vastidão da Antártica, cada passo ressoa com ecos de eras passadas. O que podemos aprender sobre nós mesmos ao desvendarmos os segredos guardados por esta imensa camada de gelo? Da janela do meu camarote, eu vi as cruzes. Elas são uma lembrança constante de que, por mais isolada que seja, a Antártica também carrega suas próprias histórias de sacrifício e superação. Aqui é o local onde foi feita a homenagem às 7 pessoas que, ao longo de muitos anos, faleceram aqui, desde a época dos ingleses, quando isso aqui era ponto de matança de baleias. Olha que incrível, chegamos aqui na baleia que Jacques Cousteau montou. Ele buscou osso por osso e deixou ela aqui pronta para que a gente entenda, acredito eu, o que aconteceu no passado, a matança intensa desses animais. Esse lugar se transformou em um verdadeiro museu a céu aberto. Entre os campos de musgos e o frio cortante, a baleia repousa como um testemunho silencioso de um tempo brutal, mas também de descobertas. Um lembrete de que o conhecimento e a exploração devem sempre caminhar de mãos dadas com a preservação. Enquanto caminho por essa história marcada por dor e aprendizado, sou presenteada com um contraste emocionante. A majestosa presença de uma baleia que surge diante de mim. Livre em seu habitat, ela me lembra do que realmente importa, a vida que ainda pulsa nos oceanos gelados da Antártica. Cada movimento, cada respiração que corta a superfície da água, ecoa a força e a beleza de um ser que encontrou, na imensidão do mar, o seu verdadeiro lar. As cenas revelam a plenitude de um animal que, longe das amarras do passado, navega as águas com a liberdade que sempre deveria ter tido. A cada mergulho sou lembrada de que, apesar de tudo, há esperança.
e que é nossa responsabilidade garantir que o futuro dessas criaturas seja de vida e não de mera sobrevivência. Cada dia um espetáculo. Eu sei que muita gente vê em desenho animado o urso polar e o pinguim juntos, mas não é bem assim. Aqui no Polo Norte, que é a parte de cima do globo, é onde tem, gente, o urso polar. E aqui no Polo Sul, onde eu estou no momento, na Antártica, é onde tem essa fofura do pinguim. Lá vou eu conhecer o lado direito da estação. Por aqui, as áreas próximas são divididas em zonas verde, amarela, vermelha e preta, conforme o grau de dificuldade do terreno e o risco envolvido. Até chegar ao meu próximo destino, serão 2 horas de caminhada pelas zonas verde e amarela. O vento frio e a vastidão ao redor me acompanham enquanto sigo até a geleira Mackellar. Já estou em Punta Plaza. Eu observei essas antenas e aí fiquei a me perguntar qual é o projeto. Eu acabei de descobrir que é o Imantar. Esses experimentos servem para os pesquisadores estudarem de forma mais direta a relação entre os fenômenos que ocorrem no Sol e na ionosfera. Isso é muito importante, porque revela como o clima da Terra se conecta com fenômenos espaciais, influenciando desde as previsões do tempo até tecnologias que usamos todos os dias, como o GPS. Estou aqui no Refúgio Ipanema, que é do pessoal da UERJ. O projeto ocorre de maneira conjunta. A gente tem 2 módulos atualmente instalados na Antártica. Um no continente antártico, chamado Criosfera 1, e um segundo módulo, que é o módulo Ipanema, que está instalado na Península Antártica, próximo da Estação Antártica Comandante Ferraz. Então, esses 2 módulos, eles monitoram uma série de parâmetros da criosfera, uma série de parâmetros atmosféricos, e tudo isso acontece de maneira concomitante, né? Então a gente monitora tanto o interior do continente antártico, da parte oeste do continente antártico, como a gente monitora a região mais próxima da América do Sul, que é a Península Antártica. Estou mais próxima do que nunca. Cheguei ao Refúgio 2, o último ponto de abrigo antes de me aproximar da geleira. Este é mais um local vital, um testemunho da luta contínua contra as condições imprevisíveis da Antártica. E agora, com o horizonte à vista, estou pronta para a última etapa desse trajeto.
Que lugar fantástico! A geleira Mackellar, nomeada em homenagem ao filântropo Charles Mackellar, é monitorada de perto por cientistas devido à sua sensibilidade às mudanças climáticas. Monitorar a região oeste da Antártica é importante porque é exatamente uma das regiões do planeta que mais sofre com os efeitos do aquecimento global que a gente está verificando de maneira geral. As temperaturas lá sobem mais rápido do que sobem em outros lugares do planeta e a gente pode imaginar que numa situação de perda de massa de gelo nesse continente da Antártica, a gente pode ter as nossas cidades litorâneas sendo afetadas por variações do nível do mar que a gente ainda não experimentou no nosso passado recente. Então, é importante que a gente entenda a dinâmica desse manto de gelo, em especial dessa região oeste da Antártica, para que a gente possa estar preparado para cenários mais complicados relacionados ao derretimento desse gelo que está ali e, eventualmente, as nossas cidades litorâneas serem afetadas por conta disso.